Antes de acariciar seu gato hoje, ouça o aviso de Billy Graham. Há algo maior e mais profundo acontecendo no seu lar. Você sabia que a Bíblia menciona aspectos importantes sobre os animais em nossos lares, incluindo os gatos? Embora muitos considerem os felinos apenas como animais de estimação, as Escrituras nos ensinam que tudo na criação tem um propósito divino. Em Provérbios 12, versículo 10, lemos: "O justo cuida bem dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel." Esta afirmação revela que nosso trato para com os animais reflete nossa relação com Deus e sua compaixão. Hoje, vamos explorar o que a Bíblia revela sobre o destino daqueles que têm gatos em casa e qual é o ensinamento espiritual por trás disso. Está pronto para descobrir o que Deus preparou para quem cuida desses pequenos guardiões do lar? Antes de começar, deixe um nos comentários se você ama gatos e inscreva-se no canal para não perder o final surpreendente. Já se perguntou se algo tão cotidiano como ter um gato em casa poderia ter um significado espiritual mais profundo? Muitas vezes, tomamos a presença de certos elementos em nossas vidas como garantida, sem considerar que nada acontece por acaso. A Bíblia nos ensina que tudo que existe na criação cumpre um propósito no plano divino, e isso inclui os animais que compartilham o nosso lar. Em Gênesis 1, versículo 25, lemos: "E Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom." Esta afirmação não apenas destaca a perfeição do design divino, mas nos lembra que cada criatura foi criada com uma intenção específica. É possível que os gatos, com seu mistério e forma de estar presentes em nossos lares, estejam cumprindo um papel muito mais relevante do que imaginamos. Ao longo da história, os animais têm sido parte fundamental do plano de Deus. Desde a Arca de Noé, que preservou a vida de cada espécie, até os ensinamentos de Jesus, que menciona os animais para transmitir lições espirituais. Encontramos constantes referências que ressaltam o valor dessas criaturas. No livro de Jó 38, versículo 36, Deus pergunta a esse homem aflito: "Quem pôs a sabedoria no íntimo ou deu o entendimento ao coração?" Esta pergunta retórica revela uma verdade fundamental. Cada ser vivo possui uma função, uma sabedoria inerente que provém diretamente do Criador. Quando observamos os gatos, é impossível ignorar suas características únicas. Ao contrário de outros animais domésticos, os gatos possuem uma independência que intriga, uma atitude de observação constante que parece desafiar o mundo ao seu redor. Alguns podem pensar que esse comportamento é apenas instinto, mas, se analisarmos o design perfeito de Deus na natureza, podemos notar que tudo tem um propósito. A atitude reservada do gato, sua capacidade para detectar energias e situações que passam despercebidas por nós, nos lembra que Deus equipa cada criatura com dons que refletem sua sabedoria. Em Mateus 10, versículo 29, Jesus afirma: "Não se vendem 2 pardais por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai." Esta passagem nos lembra que nada acontece fora do controle divino. Os gatos, ao longo da história, foram vistos como guardiões silenciosos do lar em tempos bíblicos. Embora não sejam mencionados diretamente com a mesma frequência que outros animais, existiam nas regiões onde muitos relatos bíblicos se desenvolveram. Sabe-se que, em culturas antigas, os gatos eram valorizados por sua capacidade de proteger os grãos contra pragas, evitando a perda das colheitas. Isso não apenas os tornava aliados indispensáveis para a sobrevivência, mas também lhes conferia um lugar especial
no ambiente familiar. Embora alguns possam considerar esses detalhes como meras curiosidades históricas, a palavra de Deus nos lembra que cada detalhe na criação está cuidadosamente projetado para cumprir um propósito maior. No Salmo 104, versículo 24, está escrito: Quão numerosas são as tuas obras, ó Senhor! Fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia das tuas criaturas. Esta declaração sublinha que nada no universo foi feito ao acaso. Até os hábitos mais peculiares dos gatos podem nos ensinar importantes lições espirituais, se estivermos dispostos a observar com atenção. Muitos donos de gatos afirmam que esses animais parecem ter um sexto sentido, uma capacidade incomum para detectar situações de perigo, ou mesmo para confortar quem atravessa momentos difíceis. Alguns testemunhos mencionam gatos que se aproximam de pessoas enfermas ou abatidas, ficando ao seu lado em silêncio, como se cumprissem um papel de companhia que vai além do que podemos compreender. Lembremos que na Bíblia, Deus usou muitas vezes os animais como instrumentos de seu plano. Em Números 22, versículo 28, lemos: Então, o Senhor fez a jumenta falar, e ela disse a Balaão: Que te fiz eu, para que me espancasses estas 3 vezes? Esse relato demonstra que Deus pode usar qualquer criatura para cumprir sua vontade. Embora hoje não vejamos gatos falando ou transmitindo mensagens audíveis, isso não significa que não estejam sendo usados por Deus de maneiras mais sutis. Curtiu o tema? Comente "Gato é top" e clique no like. Mas não saia antes do final. Tem uma revelação imperdível. A simples presença de um gato em um lar pode ser uma ferramenta para levar paz, equilíbrio e até advertência em tempos de incerteza. Alguns estudos modernos até demonstraram que a convivência com gatos pode ajudar a reduzir o estresse e promover a calma em ambientes agitados. Isso nos lembra que Deus, em sua infinita sabedoria, não pensou apenas no bem-estar espiritual do ser humano, mas também em sua saúde emocional e física. Em Provérbios 3, versículo 24, lemos: Quando te deitares, não terás medo, deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Essa paz interior é algo que muitos experimentam na companhia de um gato, cujas suaves vibrações ao ronronar têm um efeito terapêutico que alivia a ansiedade e promove o descanso. Não é por acaso que em tempos difíceis, muitas pessoas encontram consolo em seus animais de estimação, especialmente aqueles que, como os gatos, parecem ter uma sensibilidade especial para perceber as emoções humanas. Isso nos lembra que Deus é um Pai amoroso que provê recursos para enfrentarmos as adversidades da vida. Em momentos de solidão, ansiedade ou tristeza, a companhia de um gato pode se tornar uma ferramenta que Deus usa para nos lembrar que não estamos sozinhos. Se pensarmos no propósito espiritual que os animais têm em nossas vidas, não podemos ignorar que a presença de um gato em casa pode ser parte de uma bênção que Deus nos deu. Em Gênesis 2, versículo 18, lemos: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Embora esse trecho se refira diretamente à criação de Eva, também podemos aplicar esse princípio ao reconhecimento de que Deus dispôs em sua criação formas de companhia que nos trazem consolo e paz. A mensagem é clara. Se você tem um gato em casa, é possível que Deus o tenha colocado aí para lhe ensinar algo importante sobre amor, cuidado e a paz que só Ele pode dar. Cada vez que você vê seu gato descansando em um canto, lembrando que nem tudo na vida é pressa e agitação, pense em como o próprio Deus nos convida a descansar nele. Em Mateus 11, versículo 28, Jesus diz: Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa calma que tanto almejamos muitas vezes se manifesta em pequenos momentos, como quando um gato se aconchega silenciosamente ao nosso lado, trazendo paz ao lar. Deus nos fala de muitas maneiras e, às vezes, usa aquilo que consideramos mais cotidiano para mostrar seu amor. Os gatos, com sua singularidade e caráter, podem ser uma ferramenta que Deus usa para nos lembrar que seu cuidado abrange todos os aspectos de nossa vida. Desde o momento em que abrimos nosso lar a um desses animais, podemos ter certeza de que não é apenas uma decisão arbitrária, mas parte de um plano divino que busca nos levar a uma vida de maior compaixão, equilíbrio e amor. A maneira como tratamos os animais diz muito mais sobre nosso coração do que costumamos imaginar. Na Bíblia, encontramos que o cuidado com as criaturas que nos rodeiam está diretamente ligado ao caráter justo e compassivo que Deus espera de nós. Em Provérbios 12, versículo 10, lemos novamente: "O justo cuida bem dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel." Essa afirmação não apenas destaca a importância de sermos bondosos com os animais, mas revela que quem age com misericórdia nesse aspecto reflete um princípio espiritual maior: o amor que vem de Deus. Cuidar de um gato em casa pode ser uma manifestação direta dessa justiça que agrada ao Senhor. Quem dedica tempo, esforço e ternura para proteger a vida de seus animais mostra que seu coração está alinhado com o caráter divino. Não é apenas uma questão de carinho ou apego emocional, mas uma expressão consciente do amor que Deus nos chama a exercer em todas as áreas de nossa vida. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas 5, versículo 22, descreve o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas qualidades devem ser evidentes não apenas em nossa relação com as pessoas, mas também na maneira como tratamos todas as criaturas que Deus colocou sob nosso cuidado. Quer saber o segredo dos gatos? Inscreva-se agora. Comente "Quero saber" e assista até o fim para uma surpresa. Em Gênesis 2, versículo 15, lemos: "Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar." Essa tarefa não se limitava às plantas, mas incluía todos os seres vivos que habitavam o lugar. Desde o início, o ser humano foi chamado a ser guardião da criação, exercendo uma autoridade que não se baseia na exploração ou abuso, mas no respeito e proteção. Quando acolhemos um gato em nosso lar, assumimos uma responsabilidade que tem um profundo significado espiritual. Não se trata apenas de fornecer alimento ou um abrigo quente, mas de demonstrar uma atitude de amor que reflita o caráter compassivo de Deus. A vida de um animal depende muito do cuidado que lhe damos, e é justamente essa dependência que nos lembra que o amor verdadeiro se expressa no ato de velar pelo bem-estar daqueles que não podem cuidar de si mesmos. O livro de Êxodo relata que Deus estabeleceu leis específicas para proteger os animais, mostrando que sua compaixão se estende a toda a sua criação. Em Êxodo 23, versículo 12, lemos: "6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome fôlego o filho da tua serva e o estrangeiro." Esse mandamento revela que Deus não se interessa apenas pelo descanso do ser humano, mas também pelo bem-estar dos animais. Esse cuidado não é opcional, mas parte de uma obediência genuína que nasce do respeito pelo design divino. A mesma lição é reforçada em Deuteronômio 22, versículos 6 e 7, onde está escrito: "Se pelo caminho encontrares em alguma árvore ou no chão um ninho de ave,
com filhotes ou ovos, e a mãe posta sobre os filhotes ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Sem falta, deixarás ir a mãe. Porém os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e para que prolongues os teus dias. Essa instrução, embora pareça simples, encerra um princípio profundo. Deus quer que nosso trato para com os animais reflita compaixão e respeito pela vida. Quando cuidamos com o amor de um gato, estamos honrando esse princípio, reconhecendo que toda forma de vida é valiosa aos olhos de Deus. Jesus mesmo ensinou que a compaixão para com os animais faz parte do coração do crente. Em Mateus 12, versículo 11, lemos: Ele lhes respondeu: Qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, caindo ela numa cova, não a segurará e a levantará? Com essa pergunta, Jesus revelou que o amor verdadeiro não se detém por regras humanas ou limitações religiosas. O verdadeiro amor se manifesta na ação concreta de ajudar e proteger até mesmo os animais. Cuidar de um gato em casa não é apenas uma questão de conveniência ou gosto pessoal, mas uma oportunidade para manifestar a compaixão que Deus espera de seus filhos. Ao prover alimento, proteger do frio ou dar um espaço seguro para descansar, estamos praticando uma forma de amor que reflete o coração do Pai Celestial. No Salmo 145, versículo 9, está declarado: O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Essa verdade nos lembra que cada criatura que existe é objeto do amor e da compaixão de Deus. Ao cuidar de um gato, participamos ativamente dessa expressão de bondade que vem do próprio Criador. O apóstolo João, em sua primeira carta, nos exorta, dizendo em 1 João 3, versículo 18: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Essa afirmação revela que o amor genuíno se manifesta em ações concretas, em gestos visíveis que demonstram preocupação real pelo bem-estar do outro. Quem dedica tempo e esforço para cuidar de seus animais está vivendo essa lição de forma prática e cotidiana. Antes de tudo, deixe seu like, comente 2 se você tem um gato em casa e fique até o final para algo que vai te chocar. O livro de Provérbios também adverte que quem age com crueldade para com os animais mostra um coração endurecido e afastado da vontade de Deus. Em Provérbios 12, versículo 10, lemos novamente: O justo cuida bem dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. Essa afirmação contrasta a atitude do justo com a do ímpio, destacando que a compaixão não é apenas uma qualidade nobre, mas um reflexo direto de um coração transformado pelo amor divino. Em Eclesiastes 3, versículos 19 a 21, o rei Salomão reflete: Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. Uma e a mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro, pois todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre o animal, pois tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens sobe para cima, e o fôlego de vida dos animais desce para a terra? Essa reflexão reconhece que todos compartilhamos a mesma dependência do sopro de Deus. Essa verdade nos convida a valorizar a vida em todas as suas formas, entendendo que o respeito por cada criatura faz parte do respeito que devemos ter pelo Criador. A vida de um gato pode parecer simples e até insignificante aos olhos de muitos, mas a Bíblia nos mostra que não há detalhe pequeno no plano de Deus. Cada criatura faz parte do equilíbrio perfeito que Ele estabeleceu, e cada ato de amor que oferecemos a um desses animais é uma expressão de obediência à sua vontade. Quando acolhemos um gato em casa,
e cuidamos dele com dedicação. Estamos exercendo um ato de mordomia que tem um profundo valor espiritual. Deus nos confiou a responsabilidade de proteger e cuidar de sua criação, e ao fazer isso, manifestamos a justiça que Ele deseja que vivamos dia após dia. O amor, a compaixão e o respeito pela vida não são apenas valores humanos, mas princípios divinos que refletem o próprio caráter de Deus. O cuidado com os animais é, portanto, muito mais que uma escolha pessoal. É uma demonstração visível da transformação que o amor de Deus produz em nosso interior. Quando um crente entende que seu trato para com os animais faz parte de seu testemunho espiritual, começa a ver cada ato de bondade como uma oportunidade para honrar o Criador. A presença de um gato em casa pode parecer algo cotidiano, mas na realidade é um convite para praticar a compaixão e o amor que Deus espera que estendamos a toda a sua criação. Desde tempos antigos, o simbolismo espiritual desempenhou um papel crucial na maneira como compreendemos o ambiente ao nosso redor. Ao longo da Bíblia, Deus usou elementos cotidianos para transmitir verdades profundas, utilizando imagens que, embora simples, revelavam aspectos transcendentes de seu plano divino. Os animais não foram exceção nesse uso simbólico, pois suas características, comportamentos e até hábitos foram empregados para ilustrar ensinamentos essenciais. Ao observar o comportamento dos gatos, é inevitável notar que esses animais possuem qualidades únicas que podem se relacionar com princípios espirituais que a Bíblia enfatiza. As Escrituras estão cheias de referências que destacam a importância da vigilância e da prudência, valores essenciais na vida espiritual. Em Provérbios 4, versículo 23, somos advertidos: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa instrução revela a necessidade de estarmos atentos a tudo o que pode influenciar nosso espírito, pois nossas decisões, pensamentos e atitudes são diretamente afetados pelo que permitimos entrar em nosso interior. A maneira como os gatos se comportam em seu ambiente reflete essa lição de forma surpreendente. Esses animais são caracterizados por seu constante estado de alerta. Mesmo em seus momentos de descanso, permanecem atentos a sons e movimentos ao redor. Essa capacidade de estar sempre vigilantes é uma representação poderosa da atitude que todo crente deve manter diante das influências que ameaçam sua fé. Jesus mesmo falou sobre a importância da vigilância espiritual em Mateus 26, versículo 41, onde disse: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos lá? Dê um like, comente miau e não pule o vídeo, porque o final guarda um mistério que você precisa ver. Essa advertência ressalta que o perigo nem sempre se apresenta de forma evidente. Muitas vezes, chega de maneira sutil, procurando infiltrar-se em nossas vidas sem que percebamos imediatamente. Assim como um gato é capaz de notar até o menor movimento e detectar presenças que passam despercebidas para os outros, o crente deve cultivar uma sensibilidade espiritual que lhe permita discernir aquilo que pode afastá-lo do caminho de Deus. Em 1 Pedro 5, versículo 8, somos advertidos: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Essa descrição revela que o inimigo não ataca sempre de forma direta, mas espera o momento oportuno para aproveitar qualquer descuido espiritual. Por isso, a vigilância torna-se uma ferramenta indispensável na vida do cristão. Ao observar como um gato inspeciona cada canto da casa, atento a qualquer alteração no ambiente, podemos compreender melhor
a importância de examinar constantemente nosso coração e nossa relação com Deus. O discernimento é outra qualidade que caracteriza os gatos e que encontra paralelo direto nos ensinamentos bíblicos. Em Hebreus 5, versículo 14, afirma-se: "Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal." Essa capacidade de distinguir entre o certo e o errado não é automática. Desenvolve-se com o tempo por meio de uma relação constante com Deus e um profundo conhecimento de sua palavra. Assim como o gato é capaz de distinguir o que representa uma ameaça e o que faz parte de seu ambiente seguro, o crente que permanece firme na oração e na leitura bíblica reconhece aquelas influências que tentam desviar seu caminho. Em Mateus 10, versículo 16, Jesus instruiu seus discípulos: "Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas." Essa advertência destaca que a vida do crente requer uma combinação de inocência e astúcia, características refletidas na natureza do gato. Sua capacidade de se mover sorrateiramente, avaliar cada situação antes de agir e evitar cair em armadilhas é um claro lembrete da necessidade de permanecermos firmes na fé, sem cair no engano daqueles que tentam desviar nosso caminho espiritual. Os gatos, com sua constante atenção e percepção aguçada, nos ensinam que o crente não deve viver desprevenido nem confiar cegamente em suas próprias forças. Em vez disso, somos chamados a depender do Espírito Santo, que atua como uma voz interior que nos alerta sobre perigos invisíveis e nos guia para o caminho correto. Em Isaías 30, versículo 21, lemos: "E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, quando vos desviardes para a direita ou para a esquerda." O simbolismo do gato também pode ser relacionado à ideia de encontrar refúgio em tempos de incerteza. No Salmo 91, versículo 1, está escrito: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará." Essa imagem de proteção e segurança é uma das promessas mais reconfortantes para o crente. Assim como um gato encontra refúgio nos cantos mais ocultos do lar durante uma tempestade ou situação de perigo, o crente que se refugia na presença de Deus encontra paz em meio às adversidades. O ato de se esconder não é sinal de covardia, mas de sabedoria. Em tempos de incerteza ou ataques espirituais, buscar refúgio na oração, na palavra de Deus e na comunhão com outros crentes é uma demonstração de confiança de que Ele é nosso escudo e fortaleza. O próprio Jesus, em momentos de profunda angústia, se retirou para orar em segredo, buscando a orientação e o consolo do Pai Celestial. O comportamento dos gatos também reflete a importância de manter um espaço limpo e ordenado, algo que na vida espiritual tem um significado profundo. Em 2 Coríntios 7, versículo 1, somos exortados: "Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus." Essa limpeza não se refere apenas a atos visíveis, mas também aos pensamentos, atitudes e sentimentos que podem contaminar nosso coração. Os gatos dedicam grande parte do seu tempo a limpar-se e manter seu espaço livre de desordem. Esse comportamento nos lembra que a pureza espiritual não é resultado de um único ato, mas de uma dedicação constante para afastar da vida tudo o que impede que a presença de Deus flua livremente em nosso interior. O ensino bíblico nos mostra que o inimigo constantemente procura infiltrar-se nos cantos escuros do coração humano, aproveitando os espaços
descuidados, para semear dúvida, medo e confusão. Assim como o gato garante que seu ambiente esteja limpo e protegido, o crente deve cuidar para manter sua vida espiritual em estado de pureza, estando preparado para enfrentar as dificuldades que surgirem. O simbolismo do gato, em última análise, nos lembra que Deus atua através dos menores detalhes para nos mostrar verdades espirituais profundas. Seu comportamento vigilante, sua prudência para evitar o perigo e sua constante busca pela limpeza são uma representação poderosa da atitude que todo crente deve cultivar em seu caminhar diário. A presença de um gato em casa pode ser um convite silencioso para permanecermos atentos, buscarmos a sabedoria divina e vivermos com a pureza que reflete o caráter de Cristo. A Bíblia nos ensina que tudo que existe na criação revela aspectos do amor e da sabedoria de Deus. Em Romanos 1, versículo 20, lemos: porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Cada criatura que faz parte do nosso entorno está aí por uma razão. E quando aprendemos a observar atentamente, descobrimos que Deus continua nos falando através de sua criação, chamando-nos a viver com discernimento, vigilância e confiança em sua proteção. A paz é um dos dons mais preciosos que Deus oferece àqueles que decidem confiar nele. Ao longo das Escrituras, repete-se diversas vezes que o Senhor deseja que seus filhos vivam em serenidade, livres do medo que perturba o coração e das inquietações que desgastam a alma. Em João 14, versículo 27, Jesus deixou uma promessa clara: deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa declaração revela que a paz que vem de Deus é diferente daquela que o mundo tenta oferecer, pois não depende de circunstâncias externas, mas brota do interior como resultado de uma relação próxima com Ele. Neste caminho para a paz, Deus usa meios inesperados para nos ensinar lições profundas. Às vezes, a calma chega através de momentos de oração. Outras, manifesta-se na quietude que encontramos em Sua palavra. No entanto, às vezes, essa paz se apresenta de formas mais simples, como a presença silenciosa de um animal que, sem palavras, transmite tranquilidade nos momentos de maior inquietação. Os gatos, com sua natureza serena e habilidade para transmitir calma, muitas vezes se tornam instrumentos silenciosos que refletem o desejo de Deus de que vivamos em harmonia. O caráter tranquilo dos gatos tem um impacto evidente no ambiente em que vivem. Ao contrário de outros animais, que tendem a manifestar suas emoções de forma barulhenta ou agitada, os gatos têm uma capacidade incomum de encontrar repouso mesmo em meio à agitação. Seus movimentos suaves, atitude contemplativa e hábito de buscar cantos tranquilos refletem uma atitude de descanso que contrasta com o ritmo acelerado do mundo moderno. Essa forma de estar presente, sem pressa nem sobressaltos, nos lembra que o verdadeiro descanso não está apenas na ausência de problemas, mas na confiança que Deus nos convida a depositar nele. O profeta Isaías escreveu em Isaías 26, versículo 3: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Esse versículo revela que a paz é resultado direto de fixar nossos pensamentos em Deus, de confiar que Ele tem o controle, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. O comportamento de um gato, que para observar sem se precipitar, que encontra segurança na quietude e não se deixa levar pela pressa do ambiente, é uma representação silenciosa dessa atitude de descanso em Deus.
Essa conexão entre calma e confiança no Senhor é reforçada no Salmo 46, versículo 10, onde se diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este convite não é apenas uma chamada para cessar fisicamente, mas para silenciar o ruído interior, abandonar a ansiedade que tantas vezes turva nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Os gatos, com sua habilidade de encontrar serenidade, mesmo em ambientes agitados, nos lembram da importância de cultivar essa calma interior que permite que a presença divina encha nosso coração. A paz que Deus oferece não é frágil nem momentânea. Em Filipenses 4, versículo 7, lemos: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Uma paz que vai além da lógica humana e age como um escudo que protege nosso coração e mente. Essa proteção é especialmente necessária em tempos de incerteza, quando as preocupações ameaçam desestabilizar nossa fé. Assim como um gato busca instintivamente o lugar mais seguro da casa em momentos de perigo, o crente que confia em Deus aprende a se refugiar em sua presença, encontrando ali a calma que o mundo não pode oferecer. A serenidade que os gatos transmitem também reflete um princípio espiritual essencial: a importância do equilíbrio. Em Eclesiastes 3, versículo 1, lemos: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Essa lição destaca que a vida espiritual não consiste apenas em momentos de intensa atividade, mas também em períodos de calma e reflexão. Quem vive preso na inquietação constante, sem permitir que a alma encontre descanso, acaba perdendo a capacidade de ouvir claramente a voz de Deus. O caráter pausado dos gatos nos lembra que o silêncio, longe de ser vazio ou improdutivo, pode ser um espaço onde Deus revela seus planos de forma mais clara. O livro dos Salmos enfatiza essa verdade em várias ocasiões, mostrando que a paz interior se constrói quando aprendemos a descansar na fidelidade de Deus. No Salmo 23, versículo 2, está descrito: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa imagem de repouso e frescor ilustra o cuidado amoroso que Deus exerce sobre aqueles que decidem confiar nele. Os gatos, com sua habilidade de encontrar lugares de calma em meio ao agito, nos lembram que a paz não está em nos afastar da realidade, mas em aprender a confiar que Deus continua agindo mesmo nos momentos de maior incerteza. O apóstolo Pedro ensinou que essa paz também se reflete em nossa atitude diante das adversidades. Em 1 Pedro 5, versículo 7, somos instruídos: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse chamado a depositar nossas preocupações nas mãos de Deus revela que a paz não é o resultado de ignorar os problemas, mas de reconhecer que não estamos sozinhos em meio a eles. Assim como um gato, diante de uma situação de perigo, se recolhe a um lugar seguro e observa de longe antes de agir, o crente aprende a encontrar força no refúgio espiritual que só Deus pode oferecer. Essa paz interior também se manifesta na forma como enfrentamos os conflitos que surgem em nossas relações. Em Romanos 12, versículo 18, somos exortados: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Esse mandamento revela que a paz não se manifesta apenas em nosso interior, mas também deve influenciar a maneira como interagimos com quem nos rodeia. Os gatos, com sua natureza independente, porém equilibrada, conseguem conviver em harmonia com seu ambiente, sem gerar conflitos desnecessários. Essa atitude nos lembra que o verdadeiro repouso espiritual se traduz em uma convivência pacífica, onde o amor e a compreensão se tornam ferramentas para resolver
diferenças. A paz que vem de Deus transforma não apenas nossa mente, mas também nosso ambiente. Em Mateus 5, versículo 9, Jesus afirmou: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." Essa promessa revela que aqueles que promovem a paz refletem o próprio caráter do Pai Celestial. Assim como a presença tranquila de um gato pode influenciar positivamente o ambiente de um lar, o crente que vive em paz consigo mesmo e com os outros torna-se um canal pelo qual Deus estende sua calma e amor. Quando compreendemos que a paz é um dom que Deus deseja que experimentemos plenamente, aprendemos a valorizar cada elemento que contribui para construí-la. A presença de um gato no lar, com sua serenidade, equilíbrio e atitude contemplativa, pode ser uma forma pela qual Deus nos lembra da importância de parar, confiar e permitir que sua paz governe nossos corações. Em meio ao ritmo acelerado do mundo moderno, onde as preocupações parecem se multiplicar sem cessar, Deus continua usando formas simples para nos lembrar que sua paz está sempre disponível, esperando que nos aproximemos dele com um coração disposto a recebê-la. As ideias erradas têm acompanhado a humanidade desde tempos antigos, e as superstições são uma das formas mais comuns pelas quais o medo e a confusão se apoderam do coração. Ao longo da história, muitas crenças infundadas foram associadas a certos animais, e os gatos, em particular, têm sido alvo de mitos que distorcem seu verdadeiro propósito dentro da criação de Deus. Na Bíblia, somos advertidos sobre os perigos de confiar em ideias que não vêm da verdade divina. Em Colossenses 2, versículo 8, lemos: "Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo." Essa advertência revela que nem tudo que o mundo apresenta como verdade merece confiança. O problema das superstições é que desviam nosso olhar do poder de Deus e nos fazem depender de temores infundados. Ao longo dos séculos, algumas culturas começaram a atribuir aos gatos significados místicos, considerando-os portadores de energias ocultas ou símbolos de presságios malignos. Essa distorção não apenas alimentou o medo, mas levou muitas pessoas a rejeitarem esses animais ou os verem com desconfiança, esquecendo que foram criados por Deus com um propósito bom. Em Gênesis 1, versículos 30 e 31, somos lembrados: "E a todos, os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, dei eu toda a erva verde por mantimento." E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Essa declaração é clara. Não existe nada na criação que tenha sido feito para semear medo ou trazer maldição sobre aqueles que confiam no Senhor. As Escrituras são firmes ao nos advertir contra a crença em forças que tentam substituir a soberania de Deus. Em Isaías 8, versículo 19, lemos: "Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, respondei: não consultará o povo ao seu Deus? Acaso se consultarão os mortos a favor dos vivos?" Esse chamado revela que aqueles que buscam sinais em superstições desviam sua confiança do único que pode oferecer verdadeira proteção. Os gatos, como qualquer outro ser criado por Deus, não possuem poder algum para trazer desgraça ou fortuna. Seus atos respondem apenas ao seu instinto natural, não a forças espirituais ocultas. A palavra de Deus nos ensina que a verdadeira proteção só vem dele. No Salmo 121, versículos 7 e 8, lemos: "O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora
e para sempre. Essa promessa confirma que não existe circunstância, objeto ou criatura que tenha poder sobre aqueles que confiam no cuidado do Altíssimo. Atribuir aos gatos qualquer tipo de influência espiritual é negar a verdade fundamental de que só Deus tem autoridade sobre nossa vida e destino. Nos tempos do Antigo Testamento, as superstições se manifestavam frequentemente através de ídolos e práticas pagãs que pretendiam controlar o futuro. Deus foi claro ao advertir que essas práticas não apenas eram inúteis, mas também afastavam o coração do verdadeiro caminho. Em Jeremias 10, versículo 2, está escrito: Assim diz o Senhor: Não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, ainda que as nações se espantem com eles. Esse ensino nos lembra que aqueles que buscam respostas em símbolos ou elementos que o mundo carregou de significado místico estão se afastando da plena confiança no poder de Deus. O inimigo tem usado a superstição como ferramenta para infundir medo e semear dúvidas no coração do crente. No entanto, a Bíblia revela que o poder de Deus está muito acima de qualquer crença errada. Em 2 Timóteo 1, versículo 7, lemos: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa declaração é um convite para rejeitar toda ideia que tenta escravizar a mente com medos injustificados. Quem vê nos gatos símbolos de má sorte ou presságios malignos está caindo em um engano que só busca afastar a fé genuína. Deus chama seus filhos para viverem na liberdade que vem de conhecer a verdade. Em João 8, versículo 32, Jesus afirmou: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa liberdade inclui rejeitar todas aquelas crenças que tentam impor medo, incerteza ou dependência de práticas que não vêm de Deus. Os gatos não são portadores de maldições, nem guardiões de poderes ocultos. São parte da criação de Deus, e sua presença no lar não deve ser interpretada como uma mensagem mística, mas como parte da ordem natural que ele estabeleceu. O poder que o inimigo tenta exercer sobre as pessoas por meio da superstição baseia-se no engano. Em Apocalipse 12, versículo 9, lemos: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o qual engana o mundo inteiro. Essa passagem revela que suas táticas visam distorcer a verdade para que o homem viva escravo do medo. Quem permite que superstições governem suas decisões cede espaço em seu coração a ideias que contradizem a autoridade e o amor de Deus. Em contraste, o crente que se apega à palavra encontra nela a segurança que elimina toda a dúvida e renova a confiança de que Deus guarda cada aspecto de sua vida. O medo que cerca certos animais, como os gatos, costuma nascer da ignorância e de tradições transmitidas sem fundamento. Mas Deus, que conhece a intenção do coração humano, nos convida a substituir a incerteza pela fé. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, somos instruídos: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse ensino revela que, mesmo quando as dúvidas tentam nublar a mente, aqueles que escolhem depender de Deus encontrarão direção e segurança. No Salmo 34, versículo 4, há uma declaração que revela o poder de Deus para dissipar o medo. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Essa promessa é um lembrete de que a paz não se encontra evitando símbolos ou afastando-se de crenças infundadas, mas buscando o Deus que tem poder absoluto sobre toda a criação. Quem confia nele não tem razão para temer, pois sua presença é o refúgio que dissipa
toda insegurança. O chamado que Deus faz a seus filhos é claro: rejeitar tudo o que tente enfraquecer a fé e manter o olhar firme naquele que tem poder para nos sustentar. Em Deuteronômio 31, versículo 8, é assegurado: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Essa promessa é um lembrete constante de que, independentemente das ideias que o mundo tente impor, aqueles que caminham confiantes no Senhor não têm motivo para duvidar ou temer. As superstições, por mais arraigadas que estejam em algumas culturas, são apenas sombras que tentam obscurecer a verdade que Deus revelou em Sua palavra. O crente que compreende isso escolhe viver na liberdade, sem permitir que as mentiras do inimigo limitem sua paz e confiança no cuidado de Deus. Os gatos, longe de serem portadores de maldição, são parte da criação divina, e sua presença no lar deve ser vista como uma expressão do equilíbrio perfeito que Deus dispôs para abençoar nossas vidas. Ao compreender que não existe poder na criação que possa superar a autoridade de Deus, o coração encontra descanso, a mente se renova e o temor se desvanece diante da luz da verdade eterna. A vida que Deus nos deu é cheia de responsabilidades que refletem o amor e a compaixão que Ele espera que manifestemos em cada aspecto de nossa existência. Esse chamado se estende além de nossas relações humanas e inclui também o trato que damos às criaturas que Ele colocou sob nosso cuidado. No relato da criação, Deus confiou ao homem a tarefa de exercer domínio sobre os animais. Mas esse mandato não trata de poder ou controle egoísta, mas de uma responsabilidade baseada na bondade e respeito pela vida. Em Gênesis 2, versículo 15, lemos novamente: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Uma instrução que revela o desejo divino de que sejamos mordomos fiéis de sua criação. O cuidado que damos aos animais é uma manifestação direta do caráter que estamos cultivando em nosso interior. Em Provérbios 12, versículo 10, lemos: O justo cuida bem dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. Essa afirmação estabelece uma conexão clara entre a justiça que Deus espera e a forma como tratamos os seres que dependem de nós. Quem vê seus animais como um fardo ou os negligencia, revela uma atitude egoísta que se opõe à natureza compassiva de Deus, enquanto aqueles que os protegem e zelam pelo seu bem-estar refletem o amor que vem do Pai Celestial. Os gatos, assim como qualquer outra criatura, não precisam apenas de atenção básica, mas também de respeito e cuidado que reflitam uma compreensão espiritual da vida que Deus concedeu. Em Deuteronômio 22, versículos 6 e 7, lemos novamente: Se pelo caminho encontrares em alguma árvore ou no chão um ninho de ave, com filhotes ou ovos, e a mãe posta sobre os filhotes ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Sem falta, deixarás ir a mãe, porém os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e para que prolongues os teus dias. Essa lei, que à primeira vista pode parecer simples, revela a profunda compaixão que Deus espera que pratiquemos até mesmo com as criaturas mais pequenas. Quem entende que toda vida tem valor, aprende a ver no cuidado com os animais uma oportunidade para expressar essa misericórdia que é fruto da obra de Deus no coração humano. O profeta Jonas recebeu uma lição significativa quando questionou a misericórdia de Deus para com Nínive. Em Jonas 4, versículo 11, o Senhor lhe respondeu: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muito gado?
Essa afirmação revela que a compaixão de Deus não abrange apenas os seres humanos, mas também as criaturas que Ele criou. Os animais fazem parte do plano divino, e seu cuidado se estende também a eles. No Salmo 36, versículo 6, lemos: A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos, abismo grande. Ó Senhor, tu conservas os homens e os animais. Esse versículo revela que o mesmo amor que sustenta a vida humana alcança também os animais, lembrando-nos que cada criatura está incluída no design perfeito que Deus estabeleceu desde o princípio. O chamado para cuidar dos animais não se refere apenas a prover alimento e abrigo, mas também a reconhecer que, através desse cuidado, manifestamos a compaixão que Deus espera que pratiquemos todos os dias. Em Mateus 25, versículo 40, Jesus ensinou: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Embora esse trecho se refira principalmente ao trato com outras pessoas, revela um princípio universal. O amor que se expressa nos gestos cotidianos reflete nossa obediência ao mandato divino de viver com bondade e compaixão. A responsabilidade que Deus nos confiou sobre os animais implica reconhecer que nossas ações têm impacto direto em seu bem-estar. Negligenciar suas necessidades, ignorar seus sinais de dor ou submetê-los a maus tratos revelam uma atitude insensível que se afasta do propósito divino. Em contraste, quem cuida com esmero de seus animais, garantindo que vivam em condições dignas e protegidas, demonstra que compreendeu o chamado para ser fiel mordomo do que Deus colocou sob seus cuidados. O amor que mostramos aos animais também é uma poderosa ferramenta para ensinar valores espirituais a quem nos cerca. As crianças, em particular, aprendem lições profundas ao observar como seus pais cuidam e protegem as criaturas do lar. Quando são ensinadas a alimentar, proteger e ser gentis com os animais, estão semeando nelas princípios como empatia, paciência e respeito pela vida. Essas atitudes, cultivadas desde a infância, tornam-se a base para que, mais tarde, desenvolvam relações saudáveis e construam um caráter guiado pelo amor e bondade. A compaixão que Deus espera que manifestemos também se reflete em nossa disposição para agir em defesa daqueles que não podem se proteger sozinhos. Em Provérbios 31, versículos 8 e 9, somos exortados: Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a tua boca, julga com justiça e faze justiça ao pobre e ao necessitado. Embora esse trecho se refira principalmente à defesa dos oprimidos, também revela a responsabilidade que temos de zelar por aqueles que, como os animais, dependem completamente de nossa proteção. O apóstolo Paulo ensinou que o amor verdadeiro se expressa em atos concretos de bondade e generosidade. Em Gálatas 6, versículos 9 e 10, ele exortou: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Esse chamado abrange cada aspecto de nossa vida, incluindo o trato que damos aos animais que compartilham nosso entorno. Cuidar de um gato, por mais simples que pareça, pode se tornar um ato de amor que reflete o próprio caráter de Deus. Quem se detém para alimentar, limpar seu espaço ou dar atenção, não está apenas satisfazendo necessidades básicas, mas cumprindo uma responsabilidade espiritual que honra o design perfeito do Criador. O amor que Deus depositou no coração de seus filhos se manifesta em cada expressão de ternura, em cada gesto de compaixão e em cada ação que reflete respeito pela vida. Quem cuida de seus animais com dedicação demonstra que compreendeu que o amor não se limita às palavras, mas se revela
na forma como tratamos até mesmo os seres menores. A Bíblia ensina que o amor é a maior manifestação da presença de Deus em nossas vidas. Em 1 João 4, versículo 7, lemos: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Esse ensino revela que a compaixão, quando vivida de forma genuína, é evidência de que estamos sendo transformados pelo amor divino. O cuidado que prestamos aos animais, longe de ser um simples dever, é uma oportunidade para refletir o amor de Deus em cada ato de bondade que praticamos. Ao compreender que toda vida é valiosa aos seus olhos, aprendemos a ver no cuidado de nossos animais uma forma de honrar o propósito para o qual fomos criados: viver com amor, justiça e misericórdia. A presença de um gato no lar pode parecer, à primeira vista, um detalhe menor, algo que mal influencia a vida cotidiana. No entanto, quando observamos sob uma perspectiva espiritual, descobrimos que até mesmo nessas pequenas coisas se revela a sabedoria e o amor de Deus. O plano divino se manifesta de formas que muitas vezes não compreendemos de imediato. E os gatos, com sua singularidade e caráter reservado, podem nos ensinar lições profundas que convidam à reflexão. Deus, em sua perfeita soberania, é capaz de usar os elementos mais inesperados para nos mostrar princípios eternos. No relato de Elias, quando o profeta estava no Monte Horebe, Deus não se revelou através do vento forte, nem do terremoto, nem do fogo, mas em um suave murmúrio. Em 1 Reis 19, versículos 11 e 12, lemos: Disse-lhe o Senhor: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave. Essa cena ilustra que Deus, em sua infinita sabedoria, muitas vezes escolhe o discreto e silencioso para nos falar. Os gatos, com seu jeito reservado e constante atitude contemplativa, nos lembram que a voz de Deus nem sempre é percebida no estrondo do mundo, mas nos momentos de calma, naqueles instantes em que a alma aprende a ouvir o que só se revela no silêncio. O silêncio é um dos maiores desafios na vida espiritual, porque exige que nos afastemos do ruído constante ao nosso redor. Os gatos, com sua tendência a buscar lugares tranquilos, nos ensinam que há um valor profundo em nos afastar do agito para encontrar paz e clareza. A Bíblia nos instrui no Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse convite à quietude revela que há verdades que só descobrimos quando a alma decide parar e descansar na presença do Senhor. A capacidade dos gatos de permanecer imóveis por longos períodos parece quase instintiva, mas é também reflexo de uma atitude que os crentes são chamados a cultivar. A calma que transmitem pode nos lembrar que nem tudo exige uma resposta imediata, que há batalhas que se ganham esperando pacientemente em Deus, confiando que seu tempo é sempre perfeito. Em Isaías 40, versículo 31, está prometido: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Esse ensino revela que a paciência não é passividade, mas um ato de fé que renova a alma e fortalece o espírito. O caráter independente dos gatos pode parecer distante, mas é justamente essa forma de se relacionar que encerra um poderoso ensinamento sobre confiança. Ao contrário de outros animais que dependem constantemente da companhia humana, os gatos
parecem desenvolver uma segurança interna que lhes permite mover-se com liberdade. Esse comportamento lembra o chamado que Deus faz aos seus filhos para dependerem dele, sem necessidade de buscar validação naquilo que o mundo oferece. Em Jeremias 17, versículos 7 e 8, aprendemos: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha será verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Assim, como o gato sabe encontrar seu espaço seguro, sem se agitar ou desesperar, o crente que aprende a descansar na fidelidade de Deus pode permanecer firme mesmo quando as circunstâncias parecem ameaçadoras. O mistério que cerca os gatos tem sido motivo de fascinação durante séculos. Seus movimentos precisos, percepção aguçada e instinto para identificar o que outros não podem ver nos lembram que a vida espiritual nem sempre se desenvolve no que é evidente. Em Eclesiastes 11, versículo 5, lemos: Assim como não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes a obra de Deus, que faz todas as coisas. Essa afirmação revela que há aspectos do plano divino que escapam à nossa compreensão imediata. Os gatos, com sua natureza reservada, nos ensinam que nem tudo se revela de forma imediata. Há momentos em que o crente deve avançar com fé, confiando que Deus está operando mesmo quando não pode ver o resultado final. A intuição, que caracteriza os gatos, também pode ser vista como um lembrete de que Deus equipa seus filhos com discernimento espiritual para navegar em um mundo cheio de enganos. Em João 16, versículo 13, é prometido: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Assim como o gato percebe aquilo que permanece oculto para muitos, o crente que cultiva uma relação próxima com Deus aprende a distinguir a voz do Pai, mesmo em meio à confusão. Essa sensibilidade espiritual não se desenvolve da noite para o dia, mas é fruto de uma vida dedicada à oração, ao estudo da palavra e à comunhão com Deus. A forma como os gatos se aproximam de seus donos é outra imagem que revela verdades profundas. Ao contrário de outros animais que buscam atenção constante, os gatos costumam se aproximar quando percebem um ambiente de calma e segurança. Essa atitude nos lembra que a presença de Deus se manifesta com maior clareza nos corações que aprendem a buscá-lo com humildade e genuína disposição. Em Tiago 4, versículo 8, lemos: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Assim como o gato escolhe se aproximar quando se sente seguro, a presença de Deus se manifesta com poder naqueles que se aproximam dele com confiança e devoção. O comportamento noturno dos gatos é também uma metáfora poderosa da presença de Deus nos momentos de maior escuridão. Enquanto muitos animais dependem da luz do dia para se mover com segurança, os gatos são especialistas em se deslocar na penumbra, confiando em seus sentidos aguçados para encontrar o caminho certo. Essa habilidade nos lembra que Deus não deixa de agir quando tudo parece incerto. No Salmo 139, versículos 11 e 12, lemos: Se eu disser, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Essa verdade é um lembrete de que mesmo nos momentos mais escuros da vida, Deus continua sendo nossa guia e fortaleza. A singularidade dos gatos revela que Deus não se manifesta apenas no grandioso e espetacular,
mas também no discreto e cotidiano. Observar a presença de um gato em casa, como Billy Graham nos inspira a refletir, é mais do que apenas compartilhar o espaço com um animal de estimação. É uma oportunidade de enxergar a criação de Deus com olhos espirituais. Cada miado, cada movimento sutil de um felino carrega um convite silencioso para vivermos com mais compaixão, vigilância e confiança na soberania divina. A Bíblia, em Provérbios 12, versículo 10, nos ensina que o justo cuida bem dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. Essa verdade me tocou profundamente, pois revela que a forma como tratamos as criaturas ao nosso redor reflete o estado do nosso coração. No Brasil, onde a conexão com a família e a comunidade é tão valorizada, cuidar de um gato pode ser visto como uma extensão do amor que oferecemos aos que nos cercam, seja na paciência para limpar a caixa de areia ou no carinho de um momento tranquilo ao lado do nosso companheiro felino. Essa lição me fez repensar como pequenos gestos diários podem ser expressões de um amor maior, alinhado com os princípios de Deus. Os gatos, com sua natureza reservada e vigilante, me ensinaram a importância de estar atento às sutilezas da vida. No ritmo acelerado das cidades brasileiras, onde o trânsito, o trabalho e as responsabilidades muitas vezes nos sobrecarregam, a calma de um gato nos lembra de parar e ouvir. Em Mateus 26, versículo 41, Jesus nos exorta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Assim como um gato observa cada canto da casa, pronto para reagir a qualquer movimento, aprendi que devo cultivar uma vigilância espiritual, examinando meu coração e minhas escolhas para não me desviar do caminho de Deus. Essa lição é prática. No dia a dia, posso aplicar essa vigilância ao evitar distrações que me afastam da fé, como o excesso de redes sociais ou a procrastinação em momentos de oração. Em vez disso, escolho reservar tempo para refletir, orar e buscar a orientação divina, assim como um gato encontra seu canto tranquilo para descansar. Além disso, a presença de um gato em casa me ensinou sobre a paz que Deus oferece. No Brasil, onde a música, a dança e a alegria fazem parte da nossa identidade, também enfrentamos momentos de ansiedade e incerteza. O ronronar suave de um gato, que estudos modernos mostram que reduz o estresse, me lembra da promessa de João 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Essa paz não depende das circunstâncias externas, mas de uma confiança profunda em Deus. Aplico essa lição na minha vida ao buscar momentos de silêncio, como uma pausa para orar antes de começar o dia ou ao ler a Bíblia à noite, permitindo que a presença de Deus traga equilíbrio ao meu coração. Assim, como um gato se aconchega em um canto seguro, eu encontro refúgio na palavra que me guia mesmo nos dias mais turbulentos. Outro aprendizado poderoso vem da rejeição às superstições, um tema que Billy Graham aborda com clareza. No Brasil, onde crenças populares às vezes atribuem significados místicos aos gatos, especialmente os pretos, a Bíblia me ensina a confiar apenas na verdade divina. Em 2 Timóteo 1, versículo 7, lemos: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa passagem me inspirou a abandonar medos infundados e a enxergar os gatos como parte da criação perfeita de Deus, conforme Gênesis 1, versículo 31. Aplico isso na minha vida ao questionar tradições que não têm base na palavra e ao ensinar minha família, especialmente as crianças, a respeitar e cuidar dos animais com amor, sem deixar que mitos obscureçam a verdade. Esse cuidado reflete a compaixão que Deus espera de nós, como vemos em Salmo 145, versículo 9. O Senhor é bom para todos,
e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Por fim, os gatos me ensinaram sobre a mordomia responsável. No Brasil, onde a hospitalidade é um valor tão forte, acolher um animal em casa é um ato de responsabilidade que vai além de fornecer alimento e abrigo. Gênesis 2, versículo 15, nos lembra que fomos chamados para cultivar e guardar a criação. Aplico isso na minha vida ao garantir que meu gato receba cuidados adequados, desde vacinas até um ambiente limpo, e ao ensinar meus filhos a tratar os animais com respeito. Esse cuidado não é apenas uma tarefa, mas uma expressão de gratidão a Deus pela beleza de sua criação. Cada vez que vejo meu gato descansar tranquilamente, sou lembrado de Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim, escolho viver com gratidão, confiando que Deus usa até os menores detalhes, como a presença de um gato, para nos ensinar sobre amor, paz e responsabilidade. E aí, o que achou dessa reflexão sobre os gatos e o propósito divino? Se você sentiu Deus falando ao seu coração, deixe um like agora mesmo e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai transformar sua vida. Comente miau ou compartilhe o que seu gato te ensinou hoje. Queremos saber. Fique até o fim, porque sempre temos uma surpresa especial para você. Vamos juntos espalhar essa palavra de amor e fé.